Finalmente um suspiro de alívio para o torcedor da Chapecoense. Depois de um mês de espera, de muita pressão e de resultados que não vinham, a Chape finalmente conquistou seu primeiro ponto sob o comando do técnico Fábio Mathias. Mas será que esse empate de 1-1 contra o Mirassol é o início de uma reação real ou apenas um detalhe em uma campanha que ainda preocupa muita gente? Hoje vamos analisar o que mudou no time, os bastidores dessa crise que parecia não ter fim e o que esse ponto conquistado fora de casa representa para o futuro do Verdão do Oeste na Série A de 2026. Se você é torcedor de coração ou acompanha os desafios do futebol catarinense, fica até o final, porque o que aconteceu no vestiário e a forma como o gol de empate saiu dizem muito sobre o momento emocional desse elenco. Fábio Mathias chegou com a missão de organizar a casa. Desde sua estreia em meados de abril, o cenário foi de terra arrasada. Foram derrotas consecutivas para Atlético Paranaense, Botafogo, Fluminense e Bragantino. A pressão era gigante. Imagine só, um treinador contratado para salvar a temporada completando 30 dias sem somar um único ponto sequer. O debate em Chapecó já não era mais apenas sobre o esquema tático, mas sobre o planejamento da diretoria e a capacidade de reação desse grupo de jogadores. O jogo contra o Mirassol, no interior paulista, tinha cara de decisão. A Chape entrou em campo pressionada pela zona de rebaixamento e pela descrença da própria torcida. Durante a partida, vimos um time que ainda sofre para criar, mas que apresentou uma postura defensiva um pouco mais sólida, tentando estancar a sangria que vimos nos jogos anteriores, como aquele 4-1 sofrido para o Botafogo na Arena Condá. O Mirassol saiu na frente com o gol do Carlos Eduardo aos 71 minutos. Naquele momento, o sentimento era de que mais uma derrota estava escrita. Mas o futebol tem seus caminhos estranhos. Aos 81 minutos, um gol contra do João Vitor deu empate para a Chapecoense. Pode não ter sido o gol dos sonhos, mas foi o gol do alívio. Aquele ponto suado, conquistado na base da entrega, interrompeu uma sequência negativa que já durava um mês inteiro. Nas entrevistas pós-jogo, o tom de Fábio Mathias foi de resiliência. Ele sabe que um ponto em 5 jogos é muito pouco para a grandeza da Chapecoense, mas entende que, psicologicamente, esse empate tira um peso enorme das costas dos atletas. A grande questão agora é o desempenho ofensivo. Jogadores como Yannick Bolaer, que chegou como a grande estrela da temporada, ainda lutam para encontrar o melhor ritmo e serem decisivos como a torcida espera. A Chapecoense agora precisa transformar esse pequeno passo em uma caminhada consistente. O próximo desafio é contra o Remo, e agora não existe outra opção além da vitória. Jogando na Arena Condá, o time de Fábio Mathias precisa provar que esse ponto contra o Mirassol foi o ponto de virada na mentalidade do grupo. A torcida está machucada, o clima ainda é de desconfiança, mas o primeiro passo foi dado. E você, torcedor do Verdão? Acredita que o Fábio Mathias vai conseguir tirar a Chape dessa situação ou o problema é mais profundo? Lá no elenco e na diretoria? O que você achou da atuação contra o Mirassol? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião sincera sobre o futuro do nosso clube. Se você gostou dessa análise e quer ficar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores da Chapecoense, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Sua inscrição é fundamental para continuarmos trazendo as notícias e as análises mais completas sobre o futebol catarinense. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima e vamos, Chape!